por conta da minha congregação também, né, que eu tenho que ajudar lá os nossos dirigentes, nossos pastores também, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje vim dizer também que nem foi planejado eu estar aqui hoje, viu, pastor? Tudo foi permissão dele, tudo causado por ele, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para cá para fazer um exame e por conta desse exame não foi permitido eu voltar para minha casa hoje, louvado seja o nome do Senhor. E eu disse para a minha cunhada, irmã Tatiana, e disse: pede o pastor, se ele me ceder a oportunidade, eu estarei lá hoje, dizendo que Jesus é bom, né? Porque eu não me considero pregador, mas eu me considero servo, me considero filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto haver fôlego de vida, eu estarei glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos que abram sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Uma passagem bem conhecida, creio que toda a igreja já conhece, que fala sobre o rico e o Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegravam todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham e lambiam as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormento, o rico levantou-se os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe as pontas dos dedos em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante toda a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está atormentado. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo algum, que os querem passar daí para cá, até você não pode, nem de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe repreendeu: Se não ouvir Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem bem conhecida da igreja, que eu creio que toda a igreja já conhece, que vem falar de 2 situações diferentes, de 2 homens de meio de vida diferentes, louvado seja o nome do Senhor, de condições diferentes. A palavra do Senhor diz que havia um homem muito rico, né? Um homem que tinha bons status, tinha boas condições, suponho eu que tinha casas, louvado seja o nome do Senhor, que tinham que comer, chão de deitar, chão de dormir. Creio eu que para aquele homem não faltava nada, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também nos relata que aquele homem era um homem que se vestia bem, que se calçava bem. A Bíblia diz que ele gostava de fazer festas, ostentar, mostrar que tinha poder, que tinha autoridade, louvado seja o nome do Senhor. E pelo outro lado a gente vê um homem que, ao contrário daquele rico, tinha tudo, de mal a pior. A Bíblia diz que além dele ser um mendigo, creio eu que não tinha condições, não tinha meio de vida.
A Bíblia também diz que viviam feridos, cheios de chagas, louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente vê aqui um homem que podia ter tudo para glorificar, para exaltar a Deus, para reconhecer o nosso Senhor e Salvador. Mas pelo outro lado, ele preferiu a riqueza, ele preferiu o bem material, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ser rico é pecado? Não, de maneira alguma. A riqueza não é pecado. Você obter a riqueza da forma digna e honesta, ela não é pecado. O pecado é você deixar a riqueza lhe possuir, louvado seja o nome do Senhor. O pecado é você deixar a riqueza tomar em primeiro lugar na sua vida. A riqueza sendo digna, sendo trabalhada, sendo esforçada, ela é honrosa, ela é agradável a Deus. Mas o que é desagradável a Deus? Aquilo tomar o lugar dele. Não só a riqueza, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, ele se torna um ídolo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, um ator que você exalta, louvado seja o nome do Senhor, um jogador de futebol, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, ele se torna um ídolo para você, louvado seja Deus. A Bíblia diz também bem clara: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça pode corromper, louvado seja o nome do Senhor, onde o ferrugem pode comer, mas ajuntais tesouro no céu, onde os ladrões não roubam, onde ninguém pode tirar, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que um certo dia a morte chegou para aqueles homens. A morte bateu na porta de cada um, louvado seja o nome do Senhor. Porque é uma realidade para cada um de nós. Um dia a gente vai se encontrar com ela. Um dia a gente vai dar de cara com a realidade que é a morte, louvado seja o nome do Senhor. Creio eu que aquele homem que ostentava, que usufruía do bom e do melhor, creio eu que ele não teria esse pensamento, que um dia ele ia partir. E para onde ele iria depois da morte? Louvado seja o nome do Senhor. Eis a questão: para onde vamos depois da morte? Será que nós temos a convicção da nossa salvação? Será que nós temos a convicção de que nós estamos fazendo está agradando a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele homem, ele tinha condições de ajudar, ele tinha condições de fazer coisas para agradar a Deus aqui nessa terra, como ajudar caridades, como ajudar um necessitado, como ajudar um próximo, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele preferiu ostentar. A Bíblia diz que ele vestia linho finíssimo, vestia de púrpura. Naquela época o linho era um tecido muito caro, que só quem podia usar eram os grandes reis, sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que a morte chega. Tanto chega para o rico, como chega para o Lázaro. Por quê? Porque a morte, ela é uma coisa traiçoeira. A gente não sabe o dia e nem a hora que ela vai chegar, ela vai bater na nossa porta. Porque a morte, ela não respeita ninguém. Desde o início da Bíblia, a morte foi destruindo os grandes profetas, os grandes reis, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não respeitou Moisés, o grande homem que foi usado por Deus, que fez grandes milagres. A morte também tirou Moisés, a morte estragou Moisés, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não respeitou Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia também tirou Davi. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não respeitou o apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu na Bíblia, o homem que mais escreveu no Novo Testamento. A morte também tirou Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. A morte tirou Mateus, tirou Lucas, tirou João. Porque a morte é uma traiçoeira. Mesmo que você não queira, se perguntar para alguém: quem quer morrer aqui? Ninguém quer. Mas você sabia que a morte para nós é lucro? Louvado seja o nome do Senhor. O pensamento que eu tenho é que quanto mais antes a gente morrer, melhor é. Porque se eu morrer hoje, eu estou guardado, eu sei para onde eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia também nos diz, pastor, que aquele que está de pé cuide de si para que não caia. Então, enquanto a gente está aqui, tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não buscar, louvado seja o nome do Senhor. Então, se a Bíblia diz, há essa possibilidade. Tanto é que a gente vê grandes pastores, grandes profetas, grandes homens de Deus, grandes conhecedores da palavra, eles acabam caindo, acabam fraquejando na fé. Por quê? Porque o mundo aí fora está tentador. O mundo aí fora, a cada dia, a cada momento, a inventar algo novo, para tirar a atenção do povo, para tirar o foco, que nem nosso pastor acabou de dizer. A cada dia o povo inventa uma coisa
que tira a atenção do povo. A cada dia o que está sendo, o que é a verdade está passando a ser mentira. E o que a mentira está fluindo como verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que está deixando a gente mais entristecido é que muitas pessoas estão passando a acreditar na mentira que o mundo aí fora inventa. A cada dia a gente vê o povo brigando na internet por causa do que? Por causa disso, por causa de... A gente tem que ir pela Bíblia. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca do crente é sim, não, não. O pastor disse é procedência maligna. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que a morte chegou para o pobre e chegou para o rico. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que enquanto aquele rico, creio eu, vivia na porta. A Bíblia diz que ele vivia na porta. E a pergunta é: será que aquele rico não viu aquele homem todos os dias? Será que todo dia Deus não deu uma oportunidade dele mudar ao ver aquele homem, ao ver aquele necessitado? Será que todo dia ao entrar na sua casa ele não via aquele homem ferido, precisando de ajuda, necessitando do alimento, do pão de cada dia? Aí eu pergunto: quantos de nós estamos fazendo que nesse rico? Quantos de nós estamos se comovendo com a dor do outro? Quantos de nós estamos levando o alimento a quem precisa? Quantos de nós estamos trazendo uma palavra de conforto? No mundo que a gente vive, pelo pouco tempo que eu tenho na fé, eu vejo muitas pessoas, em vez de levantar quem está caído, mata. Em vez de ir lá e dizer: te levanta, procura te erguer de volta, porque o mesmo Deus que abate é o mesmo que levanta. O mesmo Deus que humilha é o mesmo que exalta. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas hoje em dia, irmão, estão só chegando para tirar o dedo. Ó, tá errado, vai pro inferno, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No meu modo de pensar, tá errado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus não veio para nenhum santo, para nenhum perfeito, mas sim ele veio para pecadores em busca de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vivi num mundo a qual também ninguém dava nada. E hoje eu sou grato por alguém transmitir a palavra de Deus. E por que hoje eu tenho que humilhar quem não conhece? Eu tenho que querer criticar quem está fraco. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que estar aqui, irmãos, fazendo aquilo que Deus fez conosco, transmitindo o amor que Ele colocou em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que aquele homem rico tinha tudo para ser um homem bom, para conseguir sua salvação. Mas ele preferiu desfrutar com o mundo aí fora, com o banquete, com o manjar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que um dia a morte chegou de igual. Porque a morte não importa se é branco, se é preto, se é pequeno, se é alto. A morte mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma diferença. A Bíblia diz que a morte chegou para o rico e o rico desceu para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a morte chegou para Lázaro, quem veio buscar ele não foi qualquer um, não. Quem veio buscar ele não foi qualquer pessoa, não foi qualquer ser humano, não foi para velório. A Bíblia diz que quem veio buscar Lázaro foram os próprios anjos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O que vem mais me deixar mais alegre nessa passagem é porque Lázaro sofreu, Lázaro foi humilhado, Lázaro foi criticado. Mas a Bíblia diz que quando Lázaro chega ao céu e quando o rico desce para baixo, a Bíblia diz que aquele homem lá embaixo, ele olhava e dizia: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar minha língua no inferno. Louvado seja o nome do Senhor, porque estou atormentado. Aí o que vem a minha cabeça a pensar: quem era o necessitado na terra? Quem era que mendigava aqui? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que sente fome, porque Deus é a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado quem mendiga o pão. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmão, que as pessoas querem vida boa, querem vida mansa aqui nesta terra. Mas o melhor está por vir. A nossa vida, irmão, eu digo que a gente está aqui de passagem. A nossa casa a gente vive, mas lá a gente vai morar. Louvado seja o nome do Senhor.
Muitas das vezes eu vejo as pessoas pregando: Deus vai te dar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir um emprego, Deus vai... Eu nunca vi Deus dar nada para quem não faz nada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a Bíblia diz: quem quer, busca. Se bater, ela abre. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que Deus dá alguma coisa para quem não faz, para quem não ora, para quem não pede, para quem não busca agradar? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas eu não vou precisar para a igreja, não. Eu tenho meu carro, eu tenho uma moto. Deus dá, porque Ele é misericordioso. Deus dá o comer, Deus dá o deitar, Deus dá o dormir, o levantar. Mas a salvação não é para qualquer um. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção é para qualquer um, milagre é para qualquer um, mas o céu é para quem busca. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é para quem renuncia. O céu é para quem está firmado na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, irmãos, quando eu recebi a oportunidade de pregar a primeira vez, eu fiquei imaginando: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Creio que muitos aqui também pensaram esse pensamento. Por quê? Porque Deus, Ele só luta porque não vale nada. Deus deu a vida dele porque não vale nada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu a vida dele por um traficante, por um adúltero, por uma prostituta, por quem mata, por quem rouba, por quem se prostitui. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Jesus naquela cruz ele passou por maldição. Por quê? Porque naquela época, só quem tinha aquela crucificação era quem tinha feito algo de errado. Tanto é que, exemplo, ele tinha 2 ladrões, um do lado do outro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus morreu naquela cruz não porque ele tinha feito, mas pelo meu erro e pelo seu erro. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo algo que a gente fizemos, por nós que nós fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu vejo hoje em dia, essas pessoas rebolam tão facilmente a sua cruz, rebolam e deixam Jesus tão fora de lado por qualquer momento, por qualquer besteira. Por qualquer tribulação você pensa em abandonar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Às vezes eu pego para imaginar: o mundo lá fora nos maltratava, o mundo lá fora só oferecia o que não prestava, nos criticava, e a gente nunca renunciou ao mundo lá fora. E por que Deus, que quer o nosso bem, que procura cada dia fazer o melhor para a nossa vida, por que por tudo a gente quer abandonar o Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque o que é verdadeiro não é fácil. Porque o que é verdadeiro é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que confessa o nome do Senhor Jesus tem a certeza que não vai ser fácil. Se alguém confessar o nome do Senhor Jesus dizendo: tudo vai melhorar, tudo vai ser bom, tudo vai ser melhor, 1000 maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Mentira. Porque nem tudo vai ser 1000 maravilhas. Mas o evangelho que estão pregando hoje está querendo tornar o mundo hoje mais fácil, querendo tornar as pessoas mais fáceis para aceitar Jesus. Estão inventando lorota por cima de lorota para trazer o povo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E não é assim. Não é assim, louvado seja o nome do Senhor. É a verdade que ainda convence. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é eu dizendo que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que tu vai ser convencido, não. Mas é a verdadeira palavra que vai te convencer, que vai entrar no seu ego. Porque a Bíblia diz que convence o homem do pecado não é eu, não é o pastor, mas é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tira essa lorota da tua cabeça. Tira essa lorota da tua cabeça: eu preciso disso, Deus vai me dar. Tu precisa da tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe que é necessário. Deus sabe que é necessário. Tu precisa de uma casa, tu precisa de um alimento, tu precisa de um transporte. Então busca primeiro o que é de Deus, o que é do céu. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê a cada dia, mas nessa internet, as pessoas zombando, as pessoas brincando com a palavra do Senhor. Por quê? Porque as pessoas estão subindo em cima do altar para fazer show, para fazer propaganda. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente nunca vê na Bíblia Jesus fazer propaganda de nada. A minha mensagem que Jesus trazia era: arrependei-vos, porque é chegado a hora do reino de Deus. Ninguém nunca diz: me aceita que eu vou te dar isso, me aceita que eu vou te dar aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz: aquele que quer ser maior no reino do céu, seja o melhor. Aquele que quer seja exaltado, seja humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. A escada do céu nunca foi subindo, nunca foi querendo ser melhor,
mas a escada do céu é descendo. É de joelho, é degrau por degrau, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu olho para mim e ainda fica difícil cair a ficha, porque eu nunca pedi para pregar, para falar do amor do Senhor Jesus. Eu nunca pedi. Quando eu cheguei aqui pedindo, pastor, Senhor, eu nunca pedi. Louvado seja o nome do Senhor. E nem quero aparecer para ninguém, não. Jamais quero aparecer. Por quê? Porque a minha palavra me ensina que ele tem que crescer, eu tenho que diminuir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não vim aqui dizer que é fácil servir Jesus, não. É difícil. É difícil. Porque é verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Porque o mundo aí fora tudo é fácil. O mundo aí fora tudo é nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o caminho dele você sabe onde leva. A Bíblia diz que só tem 2 caminhos. O caminho espaçoso, onde tudo é fácil, tudo é maravilhoso. E tem também um caminho estreito, que é o caminho de espinhos. É apertado, é onde tem a crítica, onde tem a humilhação, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente sabe que a cada momento é prazeroso. A gente sabe que a cada momento é difícil, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para falar de mim não, mas os irmãos que estão aqui, é a minha cunhada. Sabe como é que eu estou aqui? Antes do Aju chegar lá em casa, eu disse, eu não vou. Por quê? Porque eu estava com uma dor insuportável no meu estômago. Eu fui fazer um exame e constatou que eu estou com uma bactéria no meu estômago. Mas eu sei, se ele não fazer, ninguém faz. Eu sei, se ele dizer assim, ó, ele vai ser curado, ninguém cura, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que estou aqui, não é para aparecer, mas para mostrar para o mundo que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele existe, louvado seja o nome do Senhor. E que não vale a pena ter tudo neste mundo se não tiver a presença de Deus. Não vale a pena ser rico se não tiver a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que um homem que tinha tudo, mas ele perdeu o principal. Ele perdeu a sua salvação, ele perdeu a sua vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. E enquanto aquele homem que mendigava, aquele homem que desejava comer o pão, eu imagino, pastor, quantas vezes aquele homem não imaginava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tanto sofrimento por uma pessoa só? Louvado seja o nome do Senhor. Por que está machucando? Por que está doendo? Eu estou fazendo a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino aquele homem imaginando desta forma. Mas o melhor foi prazeroso. Não importa como você começa, o importante é como você termina. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa como você confessou o nome do Senhor Jesus. O que vai importar é como você vai chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chegou ao seu ministério, começou o seu ministério de pé, mas ele terminou de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele terminou crucificado numa cruz. Louvado seja Deus. Mas o terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro dia ele voltou, não como cordeiro, mas sim como um leão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino naquele momento o inimigo bradando de alegria, imaginando, ó, o Filho de Deus acabou, o Filho de Deus morreu, louvado seja o nome do Senhor. Mas para a tristeza do diabo, eu imagino Deus dizendo, não, eu vou voltar, louvado seja o nome do Senhor. No terceiro dia ele voltou. Eu imagino o inferno inteiro bradando de alegria, porque achou que aquilo tinha sido o fim, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscita, eu imagino a tristeza do diabo. A Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave do inferno para si. Então eu vejo muitas pessoas dizendo hoje, o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo. Eu vejo muito mais pessoas dando crédito ao inimigo do que mesmo a Deus, louvado seja Deus. O inimigo não tem poder contra a tua vida, o inimigo não pode operar em nada na tua vida. Eu sempre digo que o inimigo só pode entrar na nossa vida por 2 motivos. Um, se ele permitir, segundo, se eu permitir, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia vem cá dizer, não dê lugar ao diabo, louvado seja o nome do Senhor. E outra, se Deus permitir, pode, ele permitiu o inimigo tirar tudo de Jó. Mas o melhor ele não tirou: a vida, a oportunidade de salvação, louvado seja Deus. E o que vemos aqui nessa passagem, irmãos, o mais interessante, sabe o que é? Que o rico tinha tudo, enquanto o Lázaro mendigava. Mas quando os 2 morreram, Deus inverteu a situação, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz que aquele que se humilha será exaltado. A gente vê aqui diferente. Na terra, Lázaro clamava, Lázaro pedia. Mas quando morre,
Lázaro se exalta. Quem vem mendigando? O rico. A gente vê o rico que tinha dinheiro, tinha condições, tinha vida financeira. A gente vê ele mendigando. Assim como Lázaro desejava comer migalhas, o povo caía da mesa, o rico mendigou um pingo de água molhado nos dedos. Louvado seja o nome do Senhor. Tu já parou para imaginar o que significa os dois dedos molhados? É migalha. É migalha, louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante, o que deixa a gente entristecido um pouco, porque aquele homem que vem dar no nosso coração, aquele homem conhecia a palavra. Porque ele reconheceu Abraão como pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reconheceu Abraão como pai. Disse: pai Abraão, permita que Lázaro. Ele sabia que Abraão era o pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que Abraão tinha autoridade dada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que não entristece? Que no meio da igreja hoje tem esse tipo de gente. Tem muita gente no meio da igreja hoje que vem para a igreja não para adorar a Deus, mas para olhar a roupa de fulano, olhar a roupa de ciclano, para olhar como é que fulano louva, como é que ciclano louva. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu também sou de uma igreja, irmão. E a gente vê essas coisas. A gente vê o povo assim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer, se você vem para um templo achando que quem vem para o templo vai subir, sinto muito em dizer, mas é mentira. Porque quem vai subir não é o templo. Quem vai subir é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos ensina que a igreja é cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vem para a igreja na intenção, fulano louva isso aqui é ocular, fulano perdeu o tom, Deus não vai ligar para isso, sabe por quê? Porque Deus está vendo o seu coração. Ele está vendo o desejo que você tem de adorar. Ele está vendo o desejo que você tem de buscar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu aceitei Jesus, sabe quem com membro da igreja disse? Um obreiro. Uma vez eu cheguei, porque de acordo com o que eu vou aprendendo, eu vou tentando repassar para os demais que têm vontade de aprender. E eu cheguei para ele chegava sempre atrasado no culto. Eu disse: irmão, chega mais cedo. Chega mais cedo, porque senão o pastor vai chegar e vai nos dar uma bronca. Porque a gente é exemplo. A gente tem que ser exemplo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o irmão disse para mim? Tu chegou agora, já quer botar moral? Tu não sabe nem orar direito ainda, tu já quer botar moral aqui? E aquilo me doeu, irmão. Sabe por quê? Porque isso não é atitude. Isso não é atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Se o irmão está fazendo errado, chega lá e corrige. Louvado seja o nome do Senhor. Diga: ó, não é assim não. Faça assim, desta forma. Jesus nunca chegou na Bíblia passando pecado na cara de ninguém, mas ele apenas ensinou da melhor maneira e da melhor forma como renunciar, como deixar, como chegar ao reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê na passagem que aquele homem clamava: Senhor, permita que Lázaro molhe a ponta dos teus dedos e venha refrescar minha língua no inferno, porque eu estou atormentado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse: ó, não podemos, por quê? Porque quem está aqui não pode passar para aí. Há um abismo entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer, enquanto há vida há esperança, enquanto há vida há uma solução, há uma maneira de resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mundo aí tem um ditado assim: ah, morreu, acabou-se. Morreu, acabou-se, vira pó. Mas infelizmente não é assim. A palavra do Senhor diz que morreu e segue-se o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu só tem dois caminhos: ou é céu ou é o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Só esses dois caminhos, só essas duas maneiras. Não há outra maneira. Embora que nem o nosso pastor está falando, o mundo aí fora está querendo desaversar a palavra de Deus, está querendo dizer que não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele que aumentar um i ou um tio em sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o mundo queira questionar, ainda o mundo queira dizer que é mentira, mas a palavra sempre nos conforma dizendo que a verdade é essa. E a palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu decidi na internet, tem um pastor aí que eu esqueci o nome dele, que é muito esquisito, que ele vem dizer que a Bíblia tem que ser atualizada algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que as pessoas estão imaginando isso? Porque a Bíblia não vai conforme a vontade dele, a Bíblia vai conforme a vontade do Pai. Louvado seja Deus.
A Bíblia nunca foi conforme a vontade do homem. Por isso que a Bíblia nos conforta que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que o mundo dizia é bom, é prazeroso, é gostoso. A Bíblia dizendo é errado, é pecado, é abominação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que renunciar, tem que deixar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem nos confortar. Por que o mundo é assim? A Bíblia diz: se antes odiaram vocês, também odiaram a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim isso já é normal o mundo nos criticar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso já é normal o mundo jogar pedra, embora que a gente não queira receber isso. Louvado seja o nome do Senhor. Embora que a gente não queira receber isso, mas a gente imagina que o Pai perfeito, louvado seja o nome do Senhor, ele passou muito mais. Ele foi chamado de endemoniado, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi chamado de blasfemador. E ele nunca murmurou por o povo estar falando aquilo com ele. Por quê? Porque ele estava focado. Ele estava no foco, louvado seja o nome do Senhor. E o que muitas vezes eu vejo muitas pessoas desistindo da caminhada, sabe por quê? Porque as pessoas estão focando em pessoas. Estão focando em pessoas, em seres humanos. E deixa eu te dizer, o ser humano, ele é falho, ele sempre será falho. Não é porque ele é maior acima de você ou mais baixo de você, que ele não tem o direito de pecar. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós podemos pecar. Não é o correto, não é o certo. Jamais. A gente tem que renunciar ao pecado a cada dia. Mas se um dia isso vem acontecer, a gente tem que orar, tem que pedir para Deus manter de pé a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente vê muitas pessoas criticando pastores. Ah, fulano era assim, 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 acabou fazendo assim. Mas muitas das vezes as pessoas não sabem o que eles passam a cada dia. Eu tiro pelo meu pastor, que ele também já tem uma certa idade. Às vezes eu vejo ele tão angustiado, louvado seja o nome do Senhor. Porque a intenção do nosso pastor é a mesma intenção de Deus. É de querer a igreja toda lotada, de querer fazer com que a igreja cada dia busque a Deus. É querer agradar a igreja todo dia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí eu pergunto, quando você tem seus problemas, suas causas estão dificultando, você corre, pastor, você assim, pastor, eu preciso disso, ora por mim. Será que você está orando pelo seu pastor? Será que você deseja o mesmo bem que você quer para ele, você deseja para ele? Você sabia que o cargo de um pastor é muito mais pesado do que o de qualquer um de nós que está aqui na igreja? Por quê? Porque o pastor lhe dará conta de cada ovelha, louvado seja o nome do Senhor. Então a missão dele, se Deus chamou, ele tem que dar conta de cada um. Então, irmãos, nessa noite, eu quero deixar para os irmãos, foque não por pessoas, mas sim por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lázaro teve todo motivo para dizer: eu não quero mais, eu não vou mais. Por quê? Porque eu estou fazendo isso, aquilo outro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não faz por mim. Eu vou desistir porque eu estou sentindo isso, estou fazendo isso, louvado seja o nome do Senhor. E Deus não olha por mim, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus disse que todos os dias somos entregues à morte por amor ao seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer confessar o nome do Senhor nessa noite, já confesse com certeza. A luta vai vir, a tribulação vai vir, as contas vai chegar, o aperto vai vir, a necessidade vai vir, mas tudo contribui para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu nunca imaginei de um dia estar numa igreja. Nunca imaginei de um dia falar do amor do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando eu passava no meio de uma igreja, passava por um culto campal, eu passava 10 metros de distância. Eu ficava imaginando que prazer tem. A pessoa está gritando no meio da rua, parece um bando de louco. E um dos meus amigos, ele pregava isso para mim, dizia assim: bora para a igreja, Jesus está voltando. E eu dizia: eu vou. Quando ele virava as costas, ó, ia para casa. E às vezes eu dou uma olhadinha para trás assim, e aí fico imaginando. Por isso que a palavra do Senhor diz que ninguém confessa a Deus se não for através do Espírito Santo de Deus. Porque nenhum de nós imaginou de um dia: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal dia eu vou confessar o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca imaginei de um dia ser crente. Tanto que é que quando os crentes passavam na minha porta, eu corria para dentro, porque não tinha tempo nem para escutar ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas também, irmão, tem certas coisas que entristecem a gente na vida de cristão. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina a ser humilde a cada dia. E a gente vê tipos de pessoas que querem nos humilhar, querem nos criticar. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser unida. A igreja tem que cada dia buscar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem que desfrutar o perdão um do outro. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo que a gente está vivendo, a cada dia as coisas chegando, cada dia os sinais se cumprindo. Ainda tem gente dizendo: eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano, eu não vou perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é difícil, irmão. Mas a gente tem que sair. Tem que sair. Eu digo, às vezes as pessoas podem imaginar: está contando para a tua vida, mas não. O maior testemunho é o nosso convívio, a nossa vida, não é, pastor? É o maior testemunho. E o maior testemunho eu tenho aqui dentro da minha casa, da minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei o quanto Deus tem quebrantado o coração desta mulher. Porque o que eu vi muitas vezes era sair da boca dela palavras que me doía. E eu sei que é difícil. E esses dias Deus tem feito tantas coisas tão maravilhosas, apesar das nossas falhas, que todo dia a gente olha para trás e vê como Deus é maravilhoso. Porque para a mulher, a gente releva mais para a mulher assim pelo lado. Que ser humano nenhum, uma mulher, ela em questão de outra mulher, de seu marido já ter se relacionado com outra pessoa, para uma mulher ter aquela convivência com aquela outra pessoa, é difícil, ela não é mulher. Você vê olhar para uma pessoa que já foi, e ela teve esse coração, de um dia ela chegar para uma pessoa e dizer: ó, me perdoa, eu não quero mais isso para mim. Por quê? Porque muitas das vezes eu já vi sair da boca dela: eu lá quero com essa aquele troço. Quando ela soube que, no dia que ela foi visitar a nossa igreja, ela olhou e disse: esse troço se congrega aqui. Mas isso é um testemunho que Deus faz. Deus já quebranta o coração. Deus faz. Hoje em dia eu vejo ela nos comunicando. Eu fico feliz porque você não sabe como é intrigante você ver dois irmãos dentro de uma igreja sem se falar, sem se olhar um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmão, mas eu não vou falar com fulano que ele vai ficar se achando que eu fui pedir perdão a ele. Não ligue para isso não, perdoe. Perdoe, sabe por quê? Porque Deus, Ele fez aquilo para a gente obter o perdão. Deus fez o maior ato de amor naquela cruz, irmão. Ele fez o maior amor naquela cruz. Aquele homem tinha o título de ladrão. Enquanto o outro dizia assim: tu não é filho de Deus? Desce daí, que salva nós também. Qualquer um de nós tinha descido daquela cruz ali, tinha metido o sarrafo. Mas não. Ele abriu a boca dele quando foi para desfrutar algo agradável a Deus. Mas aquele outro que estava do lado: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa, Senhor. Quando chegar no teu reino, lembra de mim. E ele olha e diz assim: ó, não hoje, não amanhã. Não amanhã, não depois, perdão. Mas hoje mesmo. Estará comigo no paraíso, louvado seja o Senhor. Irmão, e aquele irmão que se achar que tu foi lá pedir perdão, ele vai se resolver com Deus. Sabe por quê? Porque da melhor parte a gente fez. A melhor parte a gente fez. E a gente sabe o quanto machuca. Mas o que machuca mais é aquela pessoa ver você sempre: eu critico ele de todo jeito, mas ele sempre me perdoa. Eu critico ele de todas as formas, mas ele sempre está ali com um coração bom. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você não sabe o que a pior crítica é de dentro da sua casa. Eu já levei tanta crítica. E não saiu de fora não. Saiu do meu pai, da minha tia, do meu familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai imaginar o pai dizer assim: não parece ser meu filho não. Quem fosse meu filho prestava. Porque, irmão, é difícil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Se eu vier dizer que aceitar Jesus é fácil, é porque eu vou fazer 2 anos na fé. Eu vou mentir. Porque não é fácil. Tem momentos que a gente se angustia, tem momentos que a gente diz: não quero mais. Eu não quero mais, eu vou desistir, louvado seja o nome do Senhor. Ela não é, pastor. Tem esse momento? Tem. Se a gente dizer que não tem, mentira, porque tem. Porque às vezes machuca, às vezes entristece.
Mas às vezes eu olho lá para aquele momento que Jesus estava lá, derrando aquela chicotada. Aí eu imagino, essa daqui é pro Giovanni, essa aqui é pelo pastor, essa daqui é pela minha igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a melhor forma de você interpretar a Bíblia é você se causar na situação. É você entrar na situação, louvado seja o nome do Senhor. Quem de nós quer levar a lapada? Quando a gente leva a lapada pelo algo que a gente fez, a gente não gosta. Imagine Jesus, que apanhou, foi cuspido, levou foi bofetada por algo que não fez. Então eu imagino ele com aquela cruz arrastando, todo machucado, indo caminhar ao Calvário, e o povo mangando, o povo criticando, sorrindo da cara dele, e ele dizendo: eu sei que vai ter muita gente que não vai querer, mas a minha igreja vai estar de pé. A minha igreja vai querer, o meu povo vai querer, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, foque em Deus, foque na palavra, busque cada dia mais Ele. Quando eu vim aqui, eu falei para a irmã Nária que eu amo o pastor, a pregação dele, sabe por quê? Porque, pastor, eu vejo muita gente gritando dentro da igreja. E eu vejo as pessoas saindo da mesma forma, da mesma maneira. E uma pregação que eu vi o Senhor pregando naquele dia sobre o Espírito Santo, que não é reverenciado por bagunça. As pessoas falam porque fulano não pulou, não rodopiou, não tem um Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente confessa, não confessa se não for pelo Espírito Santo de Deus. E o que eu pego para mim, irmão, que a maior pregação não é aquela que você vai sair aqui alegre: eu vou comprar isso porque Deus disse que vai me dar, eu vou fazer isso porque Deus disse que vai operar. Não é aquela que diz: eu tenho que renunciar porque Deus vai me salvar, louvado seja o nome do Senhor. A melhor pregação, eu estou lembrado, mas já ouvi aqui algumas vezes, e eu creio que eu ouvi da boca dele também, que a pessoa que sai com raiva é porque a pregação pegou ele, é porque a pregação confrontou o pecado. Por quê? Porque se a gente vier aqui para alimentar o seu erro, você vai sempre se confortar no seu erro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem que mostrar onde você está errando e como fazer o certo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que tem muita gente aí com 15 anos de ministério, 20 anos de ministério e continua na mesma coisa. Por quê? Porque não escuta a verdadeira palavra. A verdadeira palavra, ela machuca, ela dói, mas ela também conforta. Ela ensina a viver, ela ensina como chegar até o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que eu amo a pregação do pastor? Que ele explica, ele ensina como a gente deve viver. Não adianta eu chegar aqui e dizer: tem que renunciar ao pecado, se o mundo aí fora não sabe o que é pecado. Eu tenho que transmitir o que é pecado: prostituição, desagradar a Deus, álcool, droga, tudo aquilo que é conforme, desconforme a vontade de Deus é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que jamais também vem na minha cabeça: pregar para agradar fulano, para agradar ciclano. Sabe por quê? Porque Deus não agradou todo mundo. A gente nunca vai agradar a todo mundo, louvado seja o nome do Senhor. Então procure primeiramente agradar a Deus, porque Deus era perfeito e Ele não agradou o povo. Se Jesus pegasse o que o povo gostava, o próprio povo não tinha crucificado. O próprio povo não tinha jogado ela naquela cruz. Por que o povo crucificou Jesus? Porque Deus falava conforme o povo não queria. Deus falava: tem que renunciar, ainda que não queira, ainda que é ruim, mas tem que deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, foque em Deus, foque no propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Você reparou como será maravilhoso quando Jesus voltar, quando a gente subir até o céu, a gente olhar para cada irmão e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena as pancadas, valeu a pena a chicotada, valeu a pena os puxão de orelha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai valer a pena. Então, irmão, nunca confesse o nome do Senhor Jesus por pessoas, mas confesse por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não confesse para agradar fulano nem ciclano, mas confesse por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. E quando eu confessei o nome do Senhor Jesus, eu não confessei por ninguém, eu confessei porque Ele causou a situação. E eu cheguei até lá. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele capacita, louvado seja o nome do Senhor. E quando o propósito dele é grande, Ele nos auxilia. E no dia que eu confessei, quando eu olhei para o lado, a minha bênção estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente sabe também, irmãos, quanto é difícil a gente estar na igreja
e tem um cônjuge que é no mundo, que é afastado, louvado seja o nome do Senhor. Mas não desista dele não. Busque a cada dia, a cada minuto e a cada segundo. Porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem ou para a mulher é impossível para Deus. Mano, então neste momento eu quero ser grato à minha rica oportunidade. Muito obrigado ao pastor, mais uma vez a Deus. Que Deus continue abençoando toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Irmão, me dizer assim, lá no diabo dos crentes. Desocupado, não tem o que fazer, não. Tá na casa mesmo evangelizando. Eu digo, ó. E outra coisa, irmão. Tem domingo aqui, as irmãs saem bufando comigo. Se me pegasse naquela hora lá fora, era feia. Mas eu demoro muito a sair como sou beijo, irmão. Só sai depois de 9 horas. Deixa elas irem. Amém, irmão? Mas é assim mesmo, a palavra é para confrontar. Se você vir pra cá e sair rindo, é bom rir, né, irmão? Disfarçado, né? Pode sair disfarçado rindo, mas é bom sair quando sai com raiva. A igreja, quando o pastor pregar, e a igreja sai com raiva. Por quê? Por que sai com raiva? Porque bateu na ferida. Amém? Amém. Corta o braço, passa meio cavalo, só dói onde está ferido. Amém? Amém. Tem gente que não gosta muito de mim, não, eu também não gosto muito de mim. Na moral, vamos. Amém? Amém. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque. Obrigado, Senhor, pela palavra do teu filho, pela a tua palavra pelo intermédio do teu filho. Abençoa a vida dele, a esposa, a família e as revelações. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar a ele grandemente. Feche teus olhos, coloca as duas mãos no teu coração. Vem pra cá, meu filho, anda. Vamos adorar aqui um pouquinho, para nós irmos para casa abençoado. Aleluia. Eita Deus, minha casa será uma casa de bênção. Profetiza, irmão. Glória a Deus. Quem quer casa, uma casa de bênção? Glória a Deus. Pois sai alegre da chicotada da palavra. Aleluia. Oh Senhor, abençoe os teus filhos e tuas filhas para que colocam a planta do seu pé nessa noite. Abre a mente, o coração e o entendimento deles para a tua palavra. Meu Deus, eu creio, Deus, que nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Oh Deus, eu creio que pode até que nós não sejamos a geração do arrebatamento, mas nós vamos para a glória dormir em Cristo Jesus. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Satanás não quer. Satanás quer uma casa de fuxico, quer uma casa de contenda, quer uma casa de divisão, quer uma casa de briga, quer uma casa dividida. Mas diga assim, a minha casa, eu e minha casa, diga eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Quando você louva e canta, você profetiza. Minha casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Graças
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Só quem crê diga assim: Senhor, minha casa é uma casa de bênção. Aplauda aí, vem fora. Vem aqui, vai. Tira a mão pra cá, vamos orar por ele. Essa bactéria já morreu, viu? Eu creio, Jesus. Abre a mão dele. Tu crê? Crê ou não crê? Tira a mão pra cá. Soberano Deus, eterno Pai, não existe mais bactéria no meu estômago. Eu creio que do alto da cabeça à planta dos pés, todo mal já sumiu e desapareceu na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, tu pode até usar o médico, mas quem cura é o Senhor. O médico pode ser usado, mas a cura vem do Senhor. E eu creio, Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés do teu filho, todo mal já sumiu e desapareceu na autoridade que há no nome de Jesus. E a igreja que está aqui, e creio que assim seja. Eu aplaudo o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus com o nosso dízimo, nossa oferta. O Senhor é o médico dos médicos. Glória a Deus. Existe o médico? Existe. Médico é usado? É. Ó, o cara fazer ponto de safena, costurar uma veia no coração, é um dom de Deus, não é? Mas o nosso Deus é o médico dos médicos, diz assim. Diz ele: é o Deus que sara, diga, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Aplauda ele, forte. Soberano Deus, eterno Pai, abençoa o teu filho e tua filha que dizima hoje e oferta. Abençoa o que tem. Abençoa também o que não tem, Senhor. Esse que não tem, meu Pai, esse que não tem, prospera grandemente a vida dele, porque ele será próspero, para que ele tenha amor em ofertar e dizimar na tua casa. A autoridade que há no teu nome é o que eu te peço, meu Pai. Já que agradeço a igreja que está aqui e creio que assim seja. Enquanto você oferta, multiplica.